Então vamos lá então, hein? DNV. Quem já teve filho aí da sala? Thalita. Quem? Thalita, Adriana e Maria de Fátima. Thalita. Deixa eu ver quem é aqui. Olá, Adriana, seja bem-vinda. Então, ó, Thalita, Adriana e Maria de Fátima já tiveram filhos, né? Todas elas já sabem, então, o que que é DNV, né? O que que é DNV? DNV é a declaração de nascido vivo, né? O que que é a declaração de nascido vivo? Essa câmera tinha que estar aqui. A declaração de nascido vivo. Deixa eu passar essa câmera. O ruim dessa câmera. Pera aí, rapidinho, pessoal. Vocês não estão vendo a tela cheia, né? Pera aí. Pronto. Agora vocês estão vendo a minha tela. O ruim de eu passar essa câmera para lá é que fica uma luz. Olha o carro do peixe passando. A gente tinha ouvido, mas não queria comentar nada. É o carro que vende as coisas aí, né? Bom, então voltando. Cadê? Quem já teve filho sabe o que que vem a ser DNV. O que que é DNV? DNV, ela é uma declaração de quando o nenenzinho nasce. Então, quando o neném nasce, é emitida uma declaração de nascido vivo. Existe a declaração de nascido morto, que é quando ele nasce morto. E existe a declaração de nascido vivo. Só que essa declaração de nascido vivo, ela não é somente uma declaração de nascido vivo. Ele é um documento, hoje ele é um documento, até alguns anos atrás, ou seja, deixa eu ver até quando aqui, ele não era um documento. Então, antes de 2012, ele não era um documento. Então, antes de 2012, ele era só uma declaração que a gente levava no cartório e tirava a certidão de nascimento. A partir de 2012, ele passou a ser um documento também. Vou explicar isso mais para frente. Então, o que que ele é? A DNV, ela é uma declaração, hoje não é só declaração, hoje é um documento, que servia para atestar que o bebezinho nasceu, né? E é com esse documento que a mãe vai no cartório. Hoje a mãe, né? Antigamente era o pai que registrava a criança. Então, antigamente, a criança ela era obrigatoriamente registrada pelo pai. Então, antigamente era o pai que registrava a criança. Hoje em dia, a criança pode ter duas mães, pode ter dois pais, pode ter um pai, uma mãe, pode ter uma mãe só a mãe, entendeu? Então, pode ter barriga de aluguel. Então, hoje a criança pode ser eh, registrada por quem quiser. Tudo isso tem que ser legalmente falando, entendeu? Então, se for barriga de aluguel, tem que ter tudo legalmente falando. Se for duas mães, tem que ter comprovação de envio, que foi feito in vitro, tudo isso, tá bom? É assim ainda, né? Mas antes só era registrado pelo pai e agora pode ser registrado pela mãe, né? A mãe tem total autonomia, tá? Então, assim, a declaração de nascido vivo, ele é um documento em que a mãe, né, vai lá no cartório e registra o bebezinho. Ele tem um prazo estipulado. Ele é um documento, mas ele tem um prazo. Então, ele tem 45 dias, né? É isso mesmo. Ele tem 45 dias, se eu não me engano. Deixa eu atestar aqui certinho a regularidade. Olá, Jéssica, seja bem-vinda. Tempo Ei, da desculpa, declaração.
prazo. Pessoas, eu não sei esses tempos, porque isso aqui é coisa de cartório, entendeu? Então, aqui, ó, o prazo legal é 15 dias, tá? Então, a certidão é fornecida no cartório, não, registro de maternidade oferece a primeira via gratuita, o prazo legal é de 15 dias depois do nascimento. Então, a certidão, ela é gratuita a partir de 15 dias. Então, se a pessoa demorar mais de 15 dias para fazer a certidão, porque isso aqui é legalidade do cartório, entendeu? Por isso que eu não conheço muito bem. Então, ó, se a pessoa demorar mais de 15 dias para fazer a certidão, o cartório cobra, entendeu? Ó, declaração de nascido vivo. E tem algumas leis, tá vendo? Sua expedição. Aqui, ó, aprovada a validade nacional. Ó, então, aqui, ó, aprovada a validade em 2012. E aqui tem algumas regulamentações, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui para vocês também, rapidinho. Muito rápido. Ó, prazo de documentos para realização. Ó, é isso mesmo. Ó, o prazo inicial é de 15 dias, mas as mães, considerando o estado puerperal, terão o mesmo prorrogado por 45 dias. Então, é isso. Em cidades de... Eu vou até colocar aqui. Vou arrumar depois um lugar aqui para colocar isso. É o seguinte, em cidades, são 45 dias. Então, são 45 dias que a mãe tem que ir no cartório para registrar a criança, porque por causa do prazo puerperal, né? Porque a puérpera fica deitada lá, tem que ficar 45 dias lá deitada. Então, o cartório dá 45 dias por causa do puerpério. Mas em casos de local que tem cartório, cidades. Se a pessoa mora na roça, eles dão 3 meses. Aqui, ó. Em casos de distância de 30 quilômetros do cartório, ou seja, em locais mais ribeirinhos de roça, eles dão até 3 meses. Só que o prazo inicial, vocês estão vendo, é de 15 dias. Então, o melhor é vocês avisarem aos pais que o ideal é não ultrapassar 15 dias. Por quê? Porque se ultrapassar 15 dias, corre o risco deles terem que pagar a certidão. Só que o que, que a maioria dos hospitais tem hoje, pessoas? Tem um funcionário do cartório que vai lá e faz a certidão, entendeu? Então, a maioria dos hospitais hoje, vai um funcionário lá e faz o registro das crianças, entendeu? Então, hoje já tem esse tipo de serviço. Então, a declaração de nascido vivo, ele é um documento do Ministério da Saúde, padronizado. O que que significa isso aqui? Consiste de um documento padronizado pelo Ministério da Saúde. Significa, pessoas, que esse documento ele é igual no Brasil inteiro. Significa que ele é igual em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Ele é igual, ele é padronizado no Brasil inteiro pelo Ministério da Saúde. Porque como que funciona? Para quem não conhece o funcionamento, ele funciona assim, ó. Deixa eu diminuir essa letra aqui. Para quem não conhece como que funciona, funciona assim, ó. A gente tem o Ministério da Saúde. Aí, abaixo do Ministério, nós temos as secretarias estaduais de saúde. E embaixo das secretarias estaduais, nós temos as secretarias municipais de saúde. Então, ó, a gente tem. Cadê o negócio que põe? Não tem como pôr no meio, né? Não tem porque não é o Word.
Mas para vocês entenderem como que funciona a parte de hierarquização, hierarquizando significa isso. Significa que o Ministério da Saúde fica lá em Brasília. Então, o Ministério ele está acima de tudo. O Ministério da Saúde fica em Brasília. Nós temos as secretarias estaduais que ficam nos estados, né? Paraná, Mato Grosso, Espírito Santo, né? São Paulo. E dentro desses estados, nós temos as secretarias municipais, que são os municípios, né? A Secretaria Municipal de Vila Velha, a Secretaria Municipal de Vitória, a Secretaria Municipal de Cachoeiro, de Muqui. Então, é assim, as secretarias, então são as secretarias, depois vem a Secretaria Estadual, depois vem o Ministério da Saúde. Então, pessoas, o que eu quero que vocês entendam é que essa declaração ela é padronizada pelo Ministério da Saúde. Então, quem faz essa declaração é o Distrito Federal, é Brasília. Brasília distribui para as secretarias estaduais. As secretarias estaduais distribuem para as secretarias municipais. E as secretarias municipais distribuem para os hospitais, maternidades e tudo mais. E lá nos hospitais, né? Essas declarações, elas têm um número aqui em cima, tá vendo? Olha? Esses números, eles vão ser computadorizados quando preenchidos, né, pela pessoa que nasceu. Então, alguém nasceu, vou lá e preencho. Então, isso aqui não pode, por exemplo, assim, isso aqui não pode sumir. Por quê? Porque isso aqui tem número. Então, na certidão de nascimento de todo mundo, tem o númerozinho lá da DNV. Esse númerozinho da DNV está na certidão de nascimento das pessoas. Então, se eu pegar uma certidão de nascimento assim, ó, tem a DNV, que é o número da certidão. Vamos dizer, porque isso aqui pode ser preenchido por um médico ou por um enfermeiro treinado. Um membro da equipe de enfermagem treinado. Vamos dizer que você foi o membro da equipe treinado para preencher uma DNV e você erra o preenchimento da DNV. O que a gente vai fazer com isso aqui? A gente vai pegar essas 3 vias, vamos juntar ela e vamos enviar junto para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Saúde, as 3 juntas. Então, a gente devolve para a Secretaria de Saúde as 3 juntas, né? Colocando uma observação que teve um erro. Tá? Por quê? Porque a gente não pode jogar isso no lixo. Por quê? Porque se alguém preencher isso aqui e for lá no cartório, eles conseguem emitir uma certidão falsa de uma pessoa, tá? Então, são documentos que não podem ser desviados. São documentos sérios que não podem ser desviados e eles possuem números aqui em cima, tá? E são documentos padronizados. São documentos padronizados que sempre são os mesmos? Não, pessoas. As DNVs, elas são diferentes. Elas, cada ano ou de ano, por exemplo, de 5 em 5 anos, 3 em 3 anos, eles fazem uma DNV diferente. Quer ver, ó? Vocês vão ver que aqui, ó, vocês vão ver que cada uma é diferente da outra. Olha essa, por exemplo. Essa aqui, ó, tem que colocar o polegar direito da mãe e o pezinho direito do bebê. Essa aqui é um tipo de DNV, né? Que foi talvez DNV de algum ano aí. Essa aqui já é um tipo de DNV que foi feito em um outro ano, mas tudo pelo Ministério da Saúde, tá vendo? Mas foi feito em outro ano. Mas esse aqui é angolano. Não, é do Brasil mesmo. Mas é de um outro ano, tá? Então, as DNVs, elas podem mudar. Não necessariamente a DNV lá de 1800 e bolinha, de 1920, vai ser a mesma DNV de hoje, que vai ser a mesma DNV de amanhã, e assim sucessivamente. Tá bom, pessoas? É isso que eu quero que vocês entendam.
tá bom? Então, as DNVs, elas são diferentes, tá? E esse aqui é o número da declaração de nascido vivo. Esse aqui é o mesmo, é um número que ele consta na certidão, tá bom? Eu só não sei onde que ele vai na certidão, mas ele consta na certidão, tá? Isso aí é um número que consta na certidão, tá bom? Bom, e o que que tem nessa DNV? Vamos então ver aqui, ó. Então, a DNV, ele consiste em um documento, é preenchido no momento do nascimento da criança, tem objetivo. Qual o objetivo dessa DNV? Recolher informações acerca da mãe, acerca do parto, acerca do bebê. Isso tudo, pessoas, vai para a Secretaria de Saúde. Então, aqui, como eu falei com vocês, olha, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual, Secretaria Municipal. Todos os bebezinhos que nascem, então vamos dizer que nasceu todos esses bebês aqui, ó. Nossa Senhora da Penha, deixa eu fazer uns bebês mais bonitinhos. Não tem como fazer uns bebês mais bonitos? Deixa eu só aumentar a grossura desse pincel aqui. Então, ó, todos esses bebês que nascem, vamos botar assim. Todos esses bebês que nasceram, todos esses bebês que nasceram, todos esses bebês aqui que nasceram, eles irão fazer uma DNV, né? Essa DNV será encaminhada para a Secretaria de Saúde. Nessas DNVs, vão estar constando como que foi o parto, se foi parto normal, se foi parto cesáreo, se foi usado fórceps, se teve anormalidade, se foi prematuro, vai estar tudo. Lá na Secretaria de Saúde vai ter um funcionário que vai pegar esses dados da DNV e vai passar esses dados pro computador. Passando esses dados para o computador, vai gerar um banco de dados. E esse banco de dados vai ser unido com todas as secretarias municipais do estado. Depois vai ser unido todas as secretarias estaduais do país, que daí gera um banco de dados, né? Um banco de dados ou assim, ou um banco de dados dessa forma assim, ó. Vai gerar um banco de dados nacional de quais são as principais doenças do Brasil, quais são os principais problemas do estado, se está tendo muita morte, natimorto, se está tendo muito prematuridade, se está tendo muita adolescente engravidando, se está tendo muito DST durante o parto. Então, vai dar um parâmetro geral municipal, um parâmetro geral estadual e um parâmetro geral em dados nacional. Para que isso? Através desses dados acarretados, o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e as secretarias municipais conseguem fazer políticas de saúde para tentar intervir nessa população. Então, está tendo muita grávida nova. Então vamos trabalhar aí para diminuir a gravidez na adolescência. Está tendo muito parto cesariano. Então vamos intervir para ter mais parto normal. Está tendo muito aborto por causa de tal coisa. É assim que eles trabalham. Conseguiram entender? Sim. Então, esse é o objetivo. O objetivo é recolher informações para poder ter indicadores de saúde para assistência ao parto, vitalidade ao nascer, mortalidade infantil e materna, tá? E o que que vai ter aqui, pessoas? A declaração de nascido vivo, pessoas, o preenchimento dela é, por exemplo, assim, A, B, C. Como que é esse A, B, C?
Vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu ver se eu acho já aqui pronto, que daí eu não preciso escrever um monte de coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque para preenchimento, eles têm alíneas. Você tem aqui. Aqui, ó, manual para preenchimento de declaração de nascido vivo. Então, o funcionário que for preencher uma declaração de nascido vivo, ele tem que estudar esse manual, tá vendo? Aí é um manual. Ó, aí, ó, nós temos 3 vias. Vocês viram ali que a DNV é formada por 3 vias. Uma branca, uma amarela e uma rosa. Tá vendo? A branca, ela vai para a Secretaria de Saúde, a amarela do din-din fica com os pais e a rosa fica no hospital. Então vamos lá, ó. Responsável. Deixa eu verificar aqui rapidinho para vocês um esclarecimento melhor, rapidinho. Preencher nome, isso aqui é comum, né? Nome, data, peso, colocar em gramas, olha só, colocar o ápega do neném. Lembra do ápega que eu falei com vocês, ó? Sim, né? Onde que foi o parto? No hospital, no domicílio, né? Escolaridade, situação da mãe, carteira do SUS, locador, bairro, tipo de gravidez, apresentação, bababã. Tá vendo? Quem for preencher vai ter que ver isso tudo aqui, tá? Função, enfermeiro. Tinha algumas coisas relacionadas à linha. DNV epidemiológico. Bom, então não estava preenchido. Esse aqui não tem preenchimento de aninhas. Bom, pessoas, então, a DNV, a pessoa vai ter que estudar esse manualzinho aqui, tá? Para o seu preenchimento. Em casos de rasura, tá? Em casos de erro ou alguma coisa do sentido, não tem como passar corretivo e nem como rasurar. A pessoa vai ter que descartar, juntar as 3 vias e voltar para a Secretaria de Saúde. Tá joia? Bom, então voltando aqui. Quais são as informações contidas nesse anexo de declaração de nascido vivo? Nós vamos ter coisas relacionadas à maternidade, né, relacionado à mãe, idade, número de abortos, relacionados ao recém-nascido, peso, ápega, presença de malformações. Então, todos esses parâmetros, eles também serão computadorizados e encaminhados aí para secretarias, tanto municipais, estaduais e para o Distrito Federal, tá? Mas, Sabrina, eu preciso saber de muita coisas assim? Não, o que vocês precisam saber é o seguinte: a declaração de nascido vivo, ela é formada de 3 vias, tá? Ela é formada de uma via branca, de uma via amarela e uma via rosa. A via branca, pessoas, é a mais limpa. Então, vocês vão pensar assim: a via branca, que é a via mais limpa, ela será encaminhada para a Secretaria da Saúde. Então, a via branca, que é a via mais limpa, será encaminhada para a Secretaria de Saúde. A via amarela, que é a via do dinheirinho, será entregue para os pais. E a via rosinha, que é a mais bonitinha, ficará arquivada no hospital, tá? Então, essas são a declaração de nascido vivo.
Seu preenchimento é de caráter obrigatório, devendo ser preenchido pelo médico ou por um profissional de enfermagem com treinamento para tal. Em caso de erro, irá inutilizar as 3 vias, colocar no envelope e encaminhar para a Secretaria de Saúde. Aí vem instruções para preenchimento. Não pode conter rasuras, não pode conter corretivo, né? Caso vocês tenham dúvida em algum preenchimento, vocês vão olhar no prontuário ou vão perguntar direto para a mãe, né? Então, não pode conter rasuras, as informações devem ser reais. Em caso de desconhecimento da informação, colocar traço ou um código de ignorado, né? Lá nesse. Era esse código que eu estava querendo achar. Nesse manual aqui, ele deve ter algum código de ignorado. Então, eles devem especificar, tem que ler todo o manual, né? Então, eles devem especificar direitinho qual código, que é o código de ignorado, tá? Então, ele deve ter, não deixar o campo em branco. Então, normalmente, eles têm um código, né? Que deve ser um traço, ou um zero, ou algo do sentido. E não deixar o campo em branco e nem rasurar, tá? A enfermagem deve preencher, normalmente a pessoa que for fazer isso, a declaração de nascido vivo, a pessoa vai ter que ser treinada para fazer isso. Então, tem um treinamento para preenchimento de declaração de nascido vivo. Esse preenchimento, esse treinamento, normalmente ele vai ser oferecido para algum membro da Secretaria de Saúde, né? Pela Secretaria de Saúde, tá? Não deve conter rasuras. A enfermagem deve preencher o documento de forma completa, caso necessário, buscar a informação junto da mãe ou do prontuário, tá? Isso tudo aí vai servir de intervenções de programas de saúde. Aí vem a questão assim, professora, e se a mãe tiver a criança lá na casa dela? Como é que ela vai fazer? Então, pessoas, se a criança tiver parto, se a mulher tiver parto domiciliar, ela vai ter que procurar a maternidade ou hospital mais próximo, né? Chegar lá, o médico tem que fazer um exame físico nessa pessoa, porque não tem como a pessoa chegar lá com o neném e falar, eu parei em casa e pegar e te dar uma certidão de uma declaração de nascido vivo, né? Então, o correto é o médico fazer um exame físico na genitália dessa mulher, né, para ver se realmente essa mulher pariu essa criança e através disso dá a declaração de nascido vivo, tá? Com essa declaração em mãos, a pessoa vai ao cartório e lá com essa declaração de nascido vivo é emitido aí a certidão de nascimento. Como vocês viram, o cartório dá 15 dias, né? Em alguns casos puerperal, 45 dias, e em casos de longas distâncias, mais de alguns metros, né? Mais de acho que 30 metros, 30 quilômetros, né? Como havia falado ali. Locais mais longes, né? Longes de cartório, tipo uma roça, por exemplo, né? Eles dão um tempo aí de 3 meses para a emissão da certidão de nascimento, tá? A certidão de nascimento ela é gratuita no Brasil inteiro, né? Ela é gratuita, como eu falei, né? Até 15 dias, igual eles haviam falado. Como eu falei também, antigamente, normalmente só o pai que registrava a criança, hoje não tem mais necessidade. A mãe, até com uma procuração do pai, a mãe consegue registrar a criança no nome do pai com uma procuração do pai também, hoje pode, tá? Bom, é importante que a enfermagem oriente os pais sobre a importância de se registrar a criança. E quanto aos cuidados também, né? Por exemplo, assim, não é só entregar o documento e falar assim, olha aqui, essa aqui é a declaração de nascido vivo e vocês precisam ir ao cartório para poder registrar a criança com essa declaração. O que que a família precisa saber? Precisa saber que não pode molhar, não pode sujar,
Então, tem que falar com eles para eles tomarem cuidado. Por quê? Porque às vezes pega aí a declaração de nascido vivo, leva para casa, aí entorna café, né? Uma criança menor pega a declaração e rasga a declaração, ou vai para casa e começa a chover, a declaração molha, tá? Então tem que tomar um certo cuidado. Então, o ideal é entregou a declaração, mas pede para colocar numa pasta, para colocar num plástico, tá? Por quê? Porque corre risco de molhar, cair alguma coisa, e ir o mais rápido possível ao cartório para fazer o registro da criança, tá bom? Pode-se falar que a declaração, ela provisoriamente serve como um documento, porque às vezes acontece o seguinte, a mãe, né, recebe alta, vocês sabem que 48 horas, ou seja, 2 dias de internação em casos de parto normal, 3 dias de internação em casos de cesárea. Aí vamos dizer que a mulher pariu, aí ela recebe alta e vai embora com a declaração de nascido vivo e fala que vai fazer o registro da criança semana que vem. E a criança adoece. E aí ela precisa voltar para o pronto atendimento com a criança. Aí eles perguntam: cadê o documento da criança? Aí a mulher fala assim: ah, só tem essa declaração. Serve. Então, hoje, a partir de 2012, a declaração de nascido vivo passou a ser um documento provisório. Antigamente, se ela virasse e falasse assim, ah, eu só tenho essa declaração, a mulher poderia falar assim, olha, infelizmente, essa declaração aí não é o documento da criança, não, eu quero o documento, entendeu? Então, para viajar, por exemplo, vamos dizer que eu pari lá em São Paulo. Isso eu falo antes de 2012, tá, pessoas? Então, vamos dizer que eu pari lá em São Paulo. Aí eu tive meu filho em São Paulo, mas eu quero registrar ele aqui no Espírito Santo. Hoje pode, mas se fosse antes de 2012 não pode. Por quê? Não podia. Porque na hora que eu fosse viajar com ele de carro ou de ônibus e a Polícia Federal me parasse, a Polícia Federal ia falar: cadê o documento da criança? Eu ia mostrar a declaração de nascido vivo, ele ia falar: não, essa declaração aí não me diz nada, a declaração não é documento, a senhora está presa, tá? Aí ia eu presa com meu neném. Por quê? Porque a declaração não era documento. Hoje é documento. Então, se o meu filho nascer em um estado e eu quiser registrar em outro, eu posso, porque eu posso viajar com essa declaração de nascido vivo. Então, essas orientações vocês podem dar para as puérperas que tiverem o neném e que perguntar, entendeu? Então, se uma puérpera chegar para você e falar assim: olha, meu filho, eu sou lá da Paraíba e meu filho nasceu aqui no Espírito Santo, tem como eu voltar e registrar meu filho lá? Aí você fala: tem sim, senhora. Você vai com essa declaração, tem como a senhora viajar, porque hoje a declaração de nascido vivo é um documento. A senhora viaja, chega lá na Paraíba, a senhora pega e registra sua criança em cartório, faz a certidão do seu filho lá. Entendeu? Então, isso aí tem como. Registro em cartório, é importante orientar os pais que a DNV não substitui, mesmo sendo um documento, como eu falei, é um documento provisório, né? Vocês viram ali que vale 45 dias por causa do problema puerperal e 3 meses em casos de roça, né? Mas, como eu falei, é provisório, tá? Ele jamais vai substituir uma certidão de nascimento, porque a certidão de nascimento é que dá cidadania à criança. A certidão de nascimento que é um documento oficial para essa criança, tá? É importante, né, salientar para os pais não danificarem a criança. Então, vamos dizer que, ai, meu neném nasceu, vamos para casa com a DNV, aí eu ponho a DNV em cima da mesa e vou tomar um cafezinho com a família, que o neném nasceu, né? O neném nasceu, então vamos chamar a família. Aí o neném nasceu, vamos para casa, aí põe a DNV em cima da mesa com a família, né, um cafezinho, aí vem uma criancinha menor, pega a DNV, rasga a DNV, tudo, na hora que vocês veem tá a criança com a DNV toda rasgada, ou pega a DNV, cai café em cima da DNV. Então, assim, tem que conversar com os pais, falar que eles não danificarem DNV, porque é um documento, tá? Para eles terem muito cuidado com a DNV. Tem que dar um susto nele.
Senão eles não dão com cuidado, não. Cai chuva, cai, né? E aí, como é que vai tirar a segunda via de uma DNV, gente, se a numeração é única? Aí dá uma trabalheira danada, né? Tá bom? Bom, pessoas, essa é a nossa aula sobre DNV. Ela foi bem rapidinha, tá? Vou passar para esquentar um pouco a aula de vocês. Estou pensando em passar uns exercíciozinhos para vocês fazerem enquanto a colega está deitada. Vamos lá. Número 1. Anotem aí. Vamos, não dorme não. Vamos ver se vocês entenderam a matéria. Exercício de fixação. E os outros estão pegando a caneta e o caderno? Caio, Jéssica, Sara. Eu vou Pode esperar. falar que eu tô, já Então tô tá. pronta. Caio, já está pronto? Já, tá na mão já. Sara, Também. Tayane foi buscar, né? Pode falar. Então vamos lá. Número 1. O que é DNV? Interrogação na mesma linha. Para que serve? Quem que é Maria de Fátima? Quem que é Maria de Fátima? Maria de Fátima está falando, eu vou fazer depois. Então, o que é DNV? Interrogação na mesma linha. Para que serve? Número 2. São quantas vias? São quantas vias? Interrogação na mesma linha. Para onde vai cada uma delas? Número? 3. Qual o prazo deste documento? Agora eu vou passar um vídeo para vocês que fala sobre isso. Não precisa fazer agora não, vou passar o vídeo primeiro, tá? Aí depois do vídeo vocês fazem. Vou passar o vídeo. Qual o prazo, o que, Sabrina? Qual o prazo deste documento? Qual o prazo deste documento para tirar a certidão? Entendeu? Qual o prazo deste documento para tirar a certidão? Aí agora eu vou passar um videozinho para vocês. Ele é um vídeo pequeno, mas eu quero que vocês assistam porque é de um hospital falando sobre o que é a DNV, tá? Tá. Pelo hospital aos pais ou responsáveis pela criança. Entregue pelo hospital aos pais ou responsáveis pela criança após o nascimento, a declaração de nascido vivo passou a servir como documento oficial para o bebê, até que a certidão de nascimento seja emitida pelo cartório. A partir desta lei, isso fica facilitado
para algumas ações, como atendimento médico, vacinações. Apesar da validação da DNV, como é chamada a Declaração de Nascido Vivo, como documento oficial, é importante ressaltar que ela não substitui o registro civil, que continua sendo obrigatório para todo cidadão brasileiro. Enquanto não se tem registro civil, o indivíduo não existe para a nação. Ele é um zero no país, ele não conta para o país como habitante. Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo da lei é ampliar o acesso do recém-nascido aos serviços de saúde, o que era prejudicado pela falta da certidão de nascimento, já que só a declaração não tinha valor de documento oficial. Antes da oficialização, a DNV era usada como fonte de dados pelo governo desde 1996. Os cartórios solicitavam este documento aos pais no momento do registro da criança, para complementar a declaração verbal dos responsáveis. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 97% dos nascimentos são registrados a partir da DNV. E para complementar estas informações, a lei ainda prevê que o número de identificação deste documento conste obrigatoriamente na certidão de nascimento. Há apenas 12 dias, Juliana, de 25 anos, deu à luz Thaís e Tiago, no Hospital Federal de Bom Sucesso, zona norte do Rio de Janeiro. Agora, já liberada para ir para casa, pode ficar mais tranquila caso precise levar os gêmeos a uma unidade de saúde. Tanto os hospitais públicos quanto privados devem emitir a declaração de nascido vivo em 3 vias, que são destinadas à Secretaria Municipal de Saúde, aos pais e ao arquivo do hospital. E as mães que tiverem seus filhos em casa também podem retirar a DNV. Ela vai ao hospital próximo e aí obtém essa declaração de nascido vivo. Mesmo que o bebê não tenha nascido lá, isso aí vale para o registro civil. Não falou. O quê? Fala. Falou o quê? Bom, O prazo falou? não falou não. Mas olha só. Ah, tá. Então, ó, a DNV é uma declaração de nascido vivo emitida pelo hospital onde a criança nasce, possuindo 3 vias, uma amarela, uma branca e uma rosa. A amarela é entregue aos pais, a branca é entregue à Secretaria de Saúde e a rosa fica no hospital, tá? Uhum. A amarela, os pais vão pegar essa via, vão lá no cartório e vai emitir a certidão de nascimento da criança. Como havia falado, o cartório até 15 dias é de graça a certidão. E eles dão o tempo de 45 dias por causa do puerpério e 3 meses em caso da pessoa morar na roça. Então é isso. O que vocês precisam saber é que a mãe precisa dessa declaração, entendeu? Ela não vai sair do hospital sem essa declaração. E se tiver um parto domiciliar, a mãe precisa ir no hospital fazer a declaração, porque sem a declaração ela não tira a certidão de nascimento. Existem alguns hospitais em que existe um servidor do cartório em que vai lá e faz a emissão da certidão de nascimento, entendeu? Deixa eu ver aqui para vocês, ó. Às vezes tem alguns vídeos mais novos, né? Mas é isso mesmo, é o que eu falei para vocês. Ó. Agora é lei. A declaração de nascido vivo passa a valer como documento oficial antes da emissão da certidão de nascimento. A declaração de nascido vivo é um documento padronizado e distribuído pelo Ministério da Saúde para preenchimento dos pais após o parto. O objetivo do projeto, que virou lei, de autoria da senadora Marta Suplicy, é diminuir o subregistro de crianças. Segundo dados do IBGE, em 2002, 830 mil crianças não eram registradas no primeiro ano de vida. A nova lei determina que o nome do pai registrado na declaração de nascido vivo não serve como prova de paternidade. O documento deverá ser emitido pelo profissional de saúde responsável pelo acompanhamento da gestação ou do parto. A declaração de nascido vivo não substitui ou dispensa o registro civil de nascimento. Entenderam, né?
né, pessoas? Deu para entender essa aula, pessoas? Deu para entender, né? O que é DNV, tá? E não se preocupem, se você for o profissional responsável, eles vão te ensinar. Não sei se vocês viram ali, tem uma salinha administrativa. Então, a DNV, ela é entregue por uma salinha administrativa ali, entendeu? Então, se você for o responsável, eles vão te ensinar como é que preenche, tá? Porque é obrigatório. Ninguém vai te dar um negócio assim sem te ensinar nada, tá bom? Então, não se preocupe quanto a isso. Daí a gente termina por aqui para não ficar muito cansativo, tá? E a gente dá continuidade à triagem neonatal, que são exames obrigatórios pelo governo, que é o teste da orelhinha, o teste do olhinho, o teste do coraçãozinho, que a gente dá continuidade na próxima aula, mais o teste do pezinho. Tá bom? Tudo bem, Você quer que pessoas? pergunta? Oi? Ah, sim, pode responder as perguntas. Vamos lá. Número Não, 1. mas você quer Vamos guia? começar pela Adriana. Número 1, Adriana, pode falar. Tá sem áudio, Adriana. DNV, Declaração de Nascido Vivo, documento padronizado provisório até ser realizado o registro de nascimento. E serve peraí que eu escrevi alguma coisa que eu não consigo mais ler. E serve para recolher informações e como indicadores de saúde. Vai, repete para mim. É isso aí, mas tá certo. Repete de novo. DNV é Declaração de Nascido Vivo, documento padronizado, provisório, até ser realizado o registro de nascimento. E ele serve para recolher informações e também como indicadores de saúde. Isso aí, né? Para o Ministério da Saúde. Número 2, vamos lá, Caio. Número 2. Tá, são 3 vias, são emitidas 3 vias. A branca, que vai para a Secretaria de Saúde, a amarela, que vai para os pais, e a rosa fica arquivada no hospital. Isso aí, Jéssica. Jéssica tá aí? Oi, tô aqui, professora. Jéssica, número 4, número 3. Sim. Você fez, Jéssica? Jéssica, você tá aí, Jéssica? Jesus. Jéssica tá aí, gente? Pessoas? Só tem as 3 perguntas, né? Vai, Tayane, fala terceira aí para mim. Qual é o prazo desse documento? 45 dias ou 3 meses em casos de quem mora longe, tipo em roças? Isso. Deixa eu ver aqui a distância mesmo correta. É 45, não é 15, não? Então, pessoas, olha só. O cartório ele dá um prazo de 15 dias, com prorrogamento de 45 pelo caso de puerperal. Pelo caso dela tá puérpera, entendeu? Mas daí vai do que eles treinarem vocês. Aqui, ó, tá vendo? Ó? O prazo inicial é de 15 dias, mas as mães, considerando o estado puerperal, terão o mesmo prazo prorrogado por 45 dias. E na hipótese de local ser distante 30 quilômetros do cartório, então, normalmente, locais onde é muito longe de cartórios, entendeu? Tem um prazo de 3 meses. Entendeu?
Então, é locais bem longe, assim, de cartório, entendeu? Por exemplo, a gente mora perto, né, pessoas? Tem cartório perto aí da casa de vocês, no centro da cidade, algo assim, entendeu? Eles não vão aceitar. São mais em casos longe mesmo de cartório, entendeu? Que aí eles aceitam. Mas em caso de pandemia, por exemplo, igual a gente tá, eles aceitam, né? Eles não estão aceitando. Pra vocês terem uma ideia, em caso de pandemia, a gente não está precisando pagar casa, né? Luz, algumas coisas assim. Bom, pessoas, é isso. Espero que vocês não tenham tido dúvidas e nós continuamos então na nossa próxima aula, tá bom?